Existe um tempo novo, mas esse tempo novo, ele não é novo, amém? Fale para quem está do seu lado assim: existe um tempo novo, que ele não é novo. Deus está fazendo o novo de novo. Eu queria que você fosse consciente de que existe uma onda do Espírito passando na nossa porta. E vai haver dois tipos de pessoas nesse tempo. A primeira vai ser aqueles que vão ver a onda passando e vão ficar tentando achar argumentos teológicos para defender uma tese, ou tentando encontrar um argumento teológico que defina a onda que está passando. E a segunda classe de pessoas nesse tempo é aquelas que vão olhar para o que Deus está fazendo e vão dizer o seguinte: eu vou me jogar nesse negócio. Preste atenção, por favor. Em um tempo onde quem gosta de estudar a Bíblia sabe que existia um tempo que, segundo alguns estudiosos, ficaram 400 anos sem ninguém falar em nome de Deus na terra. Amém? Aí os irmãos que estudam a Bíblia. Mas é interessante saber que esse silêncio, entre aspas, é quebrado com um profeta chamado João Batista, sim ou não? Sendo que quando Jesus é criança, João Batista também era um bebê, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Simeão. E quando vão apresentar Jesus ao 8º dia, lá para ser circuncidado, a Bíblia diz que Simeão olha para ele e diz assim, ele pega o menino e diz: eu já posso partir no Senhor. Por quê? Porque o Senhor me falou que quando eu visse o menino, ele seria o Salvador. Não, calma aí, que loucura é essa? Num tempo onde a teologia diz que 400 anos Deus não falava com ninguém, tinha Simeão ouvindo a voz. O nome Simeão significa aquele que ouve. Eu queria que você soubesse, esteja pronto para se escandalizar nos próximos dias, para ter a sua consciência ofendida nos próximos anos, de tentar achar um argumento para definir, dizer, mas não é possível, porque da última vez que Deus fez, Ele veio por aquela porta. Mas o que nós não conseguimos entender é que Deus é Deus. Então Ele não precisa de porta para entrar. Amém? Então, por favor, não crie expectativas, colocando Deus dentro de uma caixa. Esteja pronto para viver os anos mais loucos da sua vida, como um apaixonado que não estabelece limites para expressar a sua paixão por aquele a quem o seu coração está totalmente entregue e devoto a Ele. Por isso eu queria que você entendesse isso. Existe uma onda do Espírito passando nas nossas portas. E eu não quero perder o time do que Deus está fazendo. A Bíblia diz que os judeus ficavam dentro da sinagoga clamando pela vinda. Inclusive até hoje eles aguardam a primeira vinda do Messias. Enquanto eles estavam dentro da estrutura clamando para o Messias chegar, o Messias estava passando no lombo de um jumento do lado de fora dos templos e eles não perceberam que era ele, cara. Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, não tente botar Deus dentro de uma forma. Você pode dizer amém só para parecer que você concorda comigo? Porque você crendo ou não, Ele vai fazer. Você entrando ou não, Ele vai fazer. A questão é que uns vão ficar olhando de fora, vendo o que Deus está fazendo, e outros vão estar cooperando para o que Deus vai fazer. Quem é você nessa história? Amém? Pega a sua Bíblia comigo aí, por favor. Deixa aberta aí em Abacuque, capítulo de número 3. Se tem alguém que ama Jesus aí, dá um glória aí. Abacuque, capítulo 3. Nem me apresentei, né, gente? Boa noite.
Paz do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz, e aí? Eu me chamo Gilberlan, tenho 31 anos de idade, sou casado com a Joyce há 7 anos, faço parte de uma igreja chamada Base Cultura do Céu, lá na Barra da Tijuca, e nós moramos ali no Complexo da Maré, tem alguns amigos ali comigo, o Édipo já prosperou junto com a Andy, moram na Penha, um lugar mais nobre, mas eu e o Ronaldo ainda moramos na Maré, e fique tranquilo, pode deixar sua bolsa e o telefone do lado, que não é arrastão, amém, irmãos? Nós viemos servir vocês, é um prazer cooperar, e nós estamos aqui às terças-feiras aí servindo com a Escola Devoção. Deus tem nos dado a graça de poder servir a igreja da nossa cidade, e inclusive terça-feira agora teremos uma aula aberta para você que não é aluno, você pode participar. Se der tempo, depois a gente fala sobre isso. Amém? Abacuque capítulo 3, versículo 2, quem achou, diga eu achei. Eu achei. Então deixa a Bíblia um pouquinho de lado aí, vamos conversar um pouco. Mas guarde esse versículo aí rapidinho. Preste atenção, nós estamos em uma conferência sobre o que mesmo, gente? Sobre avivamento. E se tem um negócio que me faz derramar lágrimas, é avivamento. Quando nós paramos para estudar a história, e seja os avivamentos bíblicos, ou seja, os avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja, é de pirar. Por quê? Porque aconteceram em dias o que em anos, em décadas, não é capaz de produzir, o que um avivamento é capaz de fazer em dias, em minutos, em horas. Por isso, nós precisamos entender também que o conceito avivamento não aparece na Bíblia. Nós vamos ver vivificar, avivar, mas avivamento, essa palavra não existe na Bíblia, assim como a palavra trindade não existe na Bíblia, não existe também na Bíblia, mas você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, amém? Amém? Glória a Deus. Então, avivamento, na verdade, é uma palavra que significa trazer vida ao que estava morto. Repita comigo, trazer vida ao que estava morto. Isso é avivamento, alguns chamam de despertamentos, outros de avivar, enfim, está ligado a isso. E existe também uma grande diferença entre renovação e avivamento. Renovação é pessoal, avivamento é coletivo, amém? Nós estamos numa reunião como essa e o Espírito pode vir sobre nós aqui hoje com uma medida poderosa e você ser totalmente renovado no Espírito. Quantos já desfrutaram de experiência de renovo no Espírito? Levanta a mão para me ver. Mas talvez eu vou vir um pouco na contramão do que alguns acreditam, mas eu acredito que nós ainda não estamos vivendo um avivamento. O que nós estamos vivendo são fagulhas de um avivamento, mas ainda não é um avivamento genuíno, e eu vou conversar com você um pouco melhor sobre isso. Mas o que nós estamos vivendo é um tempo poderoso. Alguém concorda comigo, sim ou não? O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, são coisas que a gente, de ficar louco. Se a gente parar para ficar testemunhando o que nós temos visto e ouvido, nosso espírito, ele começa a aquecer o nosso coração, nós somos edificados, somos fortalecidos, nós somos nutridos no espírito, nosso homem interior, ele é renovado. Por quê? Porque essas experiências começam a tocar no nosso espírito e trazer vida para o nosso espírito, nós somos edificados, somos fortalecidos, somos de fato encorajados a prosseguir, a permanecer, crendo no rompimento maior do que tudo aquilo que já está acontecendo. Então, por exemplo, eu creio que o que nós estamos vivendo são gotas de uma imensidão de chuva que está para cair sobre o Brasil, mas ainda são pequenas porções, pequenas medidas. E eu não sei se você está um pouco por dentro do que Deus está fazendo no Brasil, mas eu quero fazer uma leitura de algumas coisas para você estar por dentro. E se você está por dentro, eu queria encorajar você a mais uma vez entrar dentro disso. Se você não está por dentro, eu te convido a conhecer um pouco mais de cada assunto. Se você puder pegar seu telefone, bloco de nota, caderno, anotar. No final, quiser me perguntar alguns nomes, algumas coisas relacionadas ao que nós vamos falar hoje, eu vou te dar com o maior prazer, para você crescer dentro disso. Amém? Então, irmãos, se parássemos para olhar a nação brasileira hoje, nós veríamos que tem muitas coisas poderosas acontecendo. Por exemplo, tem uma casa de oração que funciona dentro de uma vila
chamada Vila Mimosa, uma vila de prostituição, que até pouco tempo era conhecido como a maior vila de prostituição da América Latina. Pensa numa casa de oração dentro desse lugar. Se eles se reuniram desde a época da Copa do Mundo no Brasil, começaram a orar, a estabelecer atos de justiça, a liberar palavras sobre os céus daquele lugar, a clamar ao Senhor. Eles não iam para as ruas evangelizar, uma vez ou outra, mas eles estavam criando um altar de adoração e entronizando aquele que é digno. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que a Copa do Mundo, Rio de Janeiro, Maracanã, a casa de oração, a Vila Mimosa, é na Praça da Bandeira, ou seja, vizinho do Maracanã. Os cafetões estavam com uma mega expectativa em lucrar absurdo com a prostituição. Mas quando a casa de oração na Copa do Mundo, foram abertas 12 casas de oração no Brasil, uma dessas ali na Praça da Bandeira, acabou a Copa do Mundo e os cafetões ficaram frustrados. Dá um glória a Deus aí. Porque eles ficaram frustrados, eles não entenderam por que a prostituição não foi para frente como eles tinham expectativa na Vila Mimosa. Alguém sabe por quê? Porque tinha um bando de doidos reunidos no 5º andar de um prédio clamando: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, dentro de um prostíbulo. Aí não acabou não, aí passaram-se alguns anos, uns 2 anos depois, o jornal Extra publicou uma reportagem dizendo que a Vila Mimosa, eles não entendiam, mas a Vila Mimosa, 50% das casas de prostituição na Vila Mimosa fecharam. Por que será? Acha que acabou? Não. Algumas meninas que fazem programa procuraram alguns irmãos e irmãs da liderança da casa e falaram assim para eles: vocês não conseguem arrumar emprego para a gente? Está todo mundo aterrorizado dentro dos prostíbulos. E perguntaram por quê? Irmãos, eu não estou falando das irmãs do coque, amém? Eu estou falando de prostitutas. Elas foram nos irmãos e falaram: vocês não conseguem arrumar emprego para a gente? Falaram, por quê? Falaram, porque as meninas estão tudo assustadas. Por quê? Porque tem um homem de branco que ele passa sempre lá dentro do prostíbulo. O líder dessa casa de oração esteve aqui na escola Devoção, falando aqui, o Michel. Quem estava na aula do Michel? Tem alguém da escola? Aqui do lado, na Praça da Bandeira. Você está comigo ainda? Aí esses irmãos estavam, sabe aonde? Lá nos Estados Unidos, na casa de oração, que é tipo a base. E esses irmãos, sabe o que eles fizeram? Um dia, esse irmão foi para lá e uma irmã chegou para ele e falou assim: o que você faz? Você é de onde? Do Brasil. Né? Falando inglês. Qual é o seu... O que você faz lá? Ele falou: não, eu tenho uma casa de oração dentro de um prostíbulo. A mulher falou: você. Eu sonhei contigo essa noite. Comigo Deus mandou te abençoar com o projeto que vocês estão fazendo no Brasil. Eu vi o projeto que vocês estão fazendo. Pegou um cheque, assinou $100 mil, falou: é para cooperar com o que vocês estão fazendo. A mulher é esposa de um jogador violento de beisebol dos Estados Unidos. O que Deus está fazendo, Ele paga a conta. Você acha que José e Maria teve que fazer dobrinha para pagar os custos do menino Jesus? O menino nasceu, já tinha magos vindo do Oriente despojando riquezas. Você fica preocupado em arrancando o cabelo quando a obra é sua, mas quando é obra de Deus, o rei do reino ainda supre a obra desse reino. Alguém diga amém, por favor. Amém? Você está comigo aí? Eu poderia contar muitas histórias para vocês. Lá na comunidade tem 3 traficantes que já entraram pela porta da delegacia sem estar algemado. Um tacava terror na ilha do governador roubando. Um dia entrou pela delegacia, acho que é 17 da Civil, lá na 37, né? 17, lá na ilha do governador. Entrou dentro da delegacia. Olhou para o chamou o delegado. Chamaram o delegado, ele disse: olha, eu sou fulano. O delegado falou: o que você está fazendo aqui?
Ele falou, eu encontrei Jesus e eu fiz muitas coisas erradas, eu preciso me entregar. Aí o delegado olhou para ele e falou assim, vai para casa. Se chegar algum processo para você, você responde, porque para você entrar pelas portas da frente, tendo feito o que você fez, é porque você conheceu Jesus de verdade. Tem mais 2 que ainda estão presos, se quiser eu mando o vídeo para vocês, entraram lá na cidade da polícia pela porta da frente, eram foragidos, e entrou lá pela porta da frente e falou, eu estou foragido, eu quero mudar de vida, como é que faz? Você está entendendo isso? Isso é o que Deus está fazendo. Poderia ir para um monte de história que você ia falar assim, cara, como é que eu não estou sabendo de nada disso? Ou eu estou sabendo, não sei. Mas tem muitas histórias, muitas coisas acontecendo no Brasil. E eu queria que você estivesse atento sobre isso. Nós temos, por exemplo, um casal de americanos que largaram tudo nos Estados Unidos uma vez. Alguém já ouviu falar no Randy Clark? Alguém já ouviu falar no Randy Clark? Randy Clark é uma equipe de evangelismo em Curitiba, evangelizando prostitutas, entregando rosas na madrugada para as prostitutas e evangelizando elas. Um dia, eles fazendo esse trabalho, Deus tocou no coração de um desses irmãos e disse assim, eu preciso que alguém cuide delas. Ele disse, conta comigo. Aí Deus disse para ele, não, cara, eu estou falando de alguém que vai largar tudo para cuidar delas. Ele disse, conta comigo. Ele disse, não, eu estou falando de vir morar no Brasil e abrigar as mulheres dentro de casa. Ele disse, conta comigo. Voltou para os Estados Unidos, reuniu a esposa, seus filhos e veio morar no Brasil, mora em Recife. Não sei se vocês sabem, mas em Recife hoje é o maior índice de prostituição infantil do Brasil. Ele então abraça uma casa, que hoje é a Vila Betânia, e começa a cuidar de crianças que foram abusadas sexualmente. Em Recife é possível você pagar um valor num prostíbulo infantil, você entra dentro de um prostíbulo, você paga um valor, você ganha uma numeração, você vai seguindo as portas, né, a numeração. Quando você chega numa sala, tem uma criança de 7 anos de idade para você se relacionar sexualmente com ela. Sabe o que esses irmãos estão fazendo? Eles estão comprando essas crianças e adotando elas como pai. Sabe o que esses irmãos dizem? Eles disseram o seguinte, que se toda igreja, preste atenção, toda igreja, não é cada membro, ou cada família, ou cada pequeno grupo, cada igreja no Brasil adotasse uma criança, nós iríamos fechar os orfanatos do Brasil. Aí sabe o que me deixa assim meio irado? É que Deus teve que trazer alguém de fora, porque não tinha ninguém no Brasil com coração na adoção. Queria que você ressignificasse o conceito adoção, amém? Até porque nós somos filhos de Deus, porque alguém decidiu nos adotar, amém, irmãos? Amém? Alguém está comigo aqui? Deixa eu entrar no que eu preciso falar com você, em nome de Jesus. Eu preciso que você entenda que em 1904, por isso que eu falei no início que o que nós estamos vivendo ainda não é o avivamento que alguns estão dizendo que é avivamento. O que nós estamos vivendo é um soprar fresco da presença do Espírito e está sendo algo poderoso, mas quando vier o que está para vir, eu vou te explicar o que é avivamento. Em 1904, Deus encontrou um coração de um menino de 13 anos de idade chamado Evan Robert. Evan Robert estabelece um novo sentido, uma nova rota, um novo estilo de vida, uma nova razão para a sua existência. E ele começa a entrar em uma profunda busca pela presença de Deus. Vivendo debaixo de 2 princípios, uma vida no Espírito e santidade no seu coração. O resultado disso é que agora ele tem 26 anos de idade, 13 anos depois. A equipe dele era formada por adolescentes, jovens e crianças. O mais velho do grupo era ele, com 26 anos de idade. O resultado disso foi que eles estavam buscando a Deus com tanta força e com tanta dedicação, que Deus soprou um avivamento sobre o país de Gales. Se eu pudesse tentar, existem várias tentativas de vários irmãos aí, tentando definir a palavra avivamento. Para mim, o meu sentimento que eu tenho sobre avivamento é quando Deus decide se mudar para um lugar. Por isso que se nós formos estudar os avivamentos, você vai ver que avivamento ele tem um lugar geográfico, ele tem endereço. Eu estou falando aqui agora sobre o avivamento de um país chamado País de Gales. Ou seja, Deus se mudou para Gales. E eu estou falando no ano em que surgiu a FIFA. No ano em que os estádios estavam lotados, assistindo jogos de futebol.
Eu estou falando de um ano onde Gales estava vivendo o seu pior momento, nível de trevas violento. As tavernas da época, os prostíbulos, os bares, estavam superlotados na época. Mas enquanto havia a maioria daquele país se perdendo, se sujando na lama do pecado, vivendo uma vida de fracasso espiritual, havia um movimento de jovens, adolescentes e crianças, que enquanto todo mundo estava indo para a perdição, eles estavam permanecendo no lugar da oração. Enquanto eles estavam decididos a se aprofundar no lamaçal do pecado, tinha alguém vivendo sobre fundamento de santidade e pureza. Qual foi o resultado disso? Em uma das reuniões, o Espírito Santo veio sobre a nação de Gales e o avivamento começou em uma nação inteira. Resultado disso, em 4 meses, 100 mil pessoas se converteram a Jesus. 100 mil pessoas em 4 meses. Os bares fecharam as portas. Os prostíbulos fecharam as portas. O índice de crime, irmão, se você não der um glória, agora eu vou jogar água em você. Alguns irmãos nossos, alguns anos atrás, foram em Gales, entraram na Capela Moriá. Quando entraram na capela, tinha um ancião de 80 e poucos anos lá. Ele pediu para eles esperarem. Foi até uma salinha e voltou com jornais de 1904. E nos jornais estavam escritos, tinha reportagens de juízes debruçados sobre a mesa, porque não havia causa para ser julgada em Gales. As delegacias de Gales estavam com as portas abertas. Sabe por quê? Porque o índice de criminalidade veio a 0. Será que alguém está sonhando com dias assim? Sobre a cidade do Rio de Janeiro, alguém está sonhando com isso? Diga amém aí! Sabe qual era o trabalho? Irmão, se você conhece um policial, fala para ele assim, está chegando dias como em Gales para vocês. Sabe o que os policiais de Gales faziam? Os policiais de Gales não corriam mais atrás de bandido. Os policiais de Gales estavam organizando as multidões que vinham de todas as partes do globo para poder imergir naquilo que Deus estava realizando naquela nação. Meu Deus! Deus sacudiu Gales. E sabe qual é a loucura? A loucura de tudo isso é que era um bando de meninos. Evan Roberts foi o evangelista mais popular do avivamento de Gales. Ele não era conhecido por ser um bom pregador, mas por ser um grande perseguidor da presença. Olha para quem está do seu lado e diga assim, pare de querer ser um pregador top. Fala para ele, você precisa ser um perseguidor da presença. Encorajando a igreja a receber corretamente o Espírito Santo, preste atenção nisso. À medida que as notícias do avivamento de Gales se espalharam pelo mundo, alguns dos maiores pregadores e líderes espirituais da época foram testemunhá-los. Alguns chamaram de Pentecostes maior que Pentecostes. Muitos desses líderes pensaram que poderiam dar direção e liderança a esse novo movimento. Havia grande preocupação com o fato de um avivamento tão grande estar sendo liderado por adolescentes e até crianças. Evan Roberts tinha 26 anos de idade. E a maioria dos obreiros eram de fato adolescentes e crianças. Quando tais pregadores de renome chegaram em Gales, foram tão impactados pela presença do Espírito Santo que emudeceram diante das crianças que Deus havia escolhido. Preste atenção nisso. Um dos maiores pregadores naquele tempo era um tal de Campbell Morgan. Olha o que esse cara disse. Ele testemunhou que trocaria tudo o que aprendera por apenas uma porção
da presença de Deus que acompanhavam aquelas crianças. O que nós precisamos é parar de achar que tem que trazer um culto mais ou menos para o jovem, para o adolescente, por ele não entender. Porque o mundo não trata ele como bebezinho. O mundo trata eles a vera. Se vocês jovens, ali tem uma galerinha, se vocês assumirem o posicionamento de vocês, nós podemos abalar o Abarão, nós podemos invadir esses morros e balançar as estruturas desses morros. Nós podemos invadir os presídios, os hospitais, as ruas, as escolas e atrair a realidade do reino de Deus para esses lugares. Amém? Alguém está comigo? Mas infelizmente os jovens e os adolescentes é a galera mais desprezada, mas eles provocaram a mudança de uma nação. Então, por favor, grita comigo assim: jovens, nós acreditamos em vocês. Amém? Você está comigo aí? Então preste atenção, durante o avivamento, as tavernas foram fechadas, houveram diversas convicções. Irmãos, pensa em pessoas, tá saindo para trabalhar e ter pessoas caídas no meio da rua com convicção de pecados sem ter ninguém pregando. Isso é um avivamento. É Deus fazendo em dias o que durante anos seria capaz para talvez conseguirmos o mesmo resultado. Alguém está comigo ainda? Quando Deus veio, sabe o que aconteceu? Não tinha mais público nos estádios. Esse é o sonho dos vascaínos hoje, hein? Acho que dá para clamar por um avivamento, hein, vascaínos? Aleluia. Mas preste atenção nisso. Futebol nasce na Inglaterra, vizinha. Tudo está tomando forma. Os estádios lotados. Deus decide se mudar para Gales. Sabe o que aconteceu em Gales? Ninguém mais ia fazer parte dos entretenimentos dos estádios. Sabe por quê? Porque eles preferiram trocar o entretenimento pelo avivamento. Sabe o desejo do meu coração, irmãos, é que nós precisamos trocar os entretenimentos da vida e abraçarmos de fato o avivamento. Alguém está comigo? Amém? Precisamos abandonar isso e entrar de fato para dentro daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossos dias. Deixa eu correr por causa do tempo. 2 anos depois, 1906, Deus pega uma nação, Estados Unidos. Deus visita Los Angeles com força. E esse avivamento foi conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Quem já ouviu falar? Não dá para falarmos muito sobre ele, mas eu quero só passar rapidinho aqui e dizer e dar alguns pontos do que aconteceu nesse avivamento. Esse avivamento é meio que uma herança do avivamento de Gales. Haviam cartas sendo escritas por um grande intercessor chamado Franklin Bartleman. Franklin Bartleman pedia uma herança, pedia que ele liberasse decretos sobre a sua nação. Então, à medida que ele recebia cartas, ele reescrevia, ele ia copiando as cartas. Não tinha lan house na época, né? Então ele saía por aí distribuindo as sementes de avivamento para que outras pessoas também tivessem seu coração aquecido por aquela onda do avivamento que estava na vizinhança e que eles tinham uma expectativa que varreria a nação americana também. E em 1906, Deus invade uma sala através de uma reunião de oração. E esses irmãos estão orando, gastando horas em oração. E um grande precursor nesse avivamento foi Charles Fox Parham, que ele tinha uma casa em formato de castelo, com 2 torres. Uma torre ele estabelece oração dia e noite, se comprometendo com aquilo que ele julgava ser o novo Pentecostes que aconteceria. Então, Franklin Bartram é o intercessor da história. Eles estão orando, estão ensinando sobre o falar em línguas, sobre o derramado do Espírito, sobre uma nova onda de um derramado do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, até que então, um dos alunos do professor Charles Fox Parham é o William Seymour.
um pastor negro, cego de um olho, e na época, nessa estação, 1904, foi o ano que mais morreu pessoas vítimas de racismo nos Estados Unidos. Os brancos não poderiam participar das mesmas reuniões que os negros, nem os negros com os brancos, e ficavam nessa briga. Então, quando o Charles Fox Parham está dando uma aula sobre as experiências com o Espírito Santo, a história diz que o William Seymour, por ser negro, está do lado de fora da sala, do lado de fora da sala que estava tendo a reunião, observando a aula e assistindo pelo lado de fora, pelo um buraco que tinha na janela. Ele assistia aquela aula. No término de uma das aulas, ele vai falar com Charles Fox Parham e ele pergunta: você acredita que o Espírito Santo pode descer sobre um pastor negro, cego de um olho? William Seymour disse para ele: você é o único aluno que está acreditando no que eu estou falando. É claro que o Espírito Santo pode fazer isso. Ele sai dali encorajado, reúne os irmãos de oração e começa a orar. O Espírito Santo batiza todos eles no Espírito Santo, exceto William Seymour. Acaba aquela reunião de oração, eles vão para outra reunião de oração, cerca de 30 pessoas, no terceiro andar de um prédio, e eu já quero logo deixar avisado que você vai julgar se eles eram pentecas ou não, amém? Amém? 30 irmãos no terceiro andar de um prédio, o Espírito Santo vem e batiza os 30 no prédio. Eles ficam sem ninguém conseguir ir embora durante 48 horas sem parar. Sabe por que parou? Porque o terceiro andar, estamos falando de casas de madeira, o terceiro andar desabou e eles pararam no segundo andar. Será que eles eram pentecas? É você que está falando. Daí eles têm que ir para um novo lugar. E então começa a missão apostólica Rua Azusa, número 312. Começa a missão apostólica dentro de um lugar feio, esquisito, estranho, mas não tinha mais diferença de cor, não tinha mais diferença de raça, não tinha mais diferença de classe social. Havia uma multidão desesperada para poder fazer parte do que Deus estava fazendo naquela nação. Crianças sentavam em pianos como esse e começavam a tocar músicas clássicas sem nunca ter contato com música nenhuma. Bombeiros, isso tem em jornais, bombeiros eram chamados, porque era possível ver de quadras de distância uma fumaça saindo de dentro da missão apostólica Azusa. As pessoas chamavam os bombeiros corriam para dentro da missão apostólica. Quando entrava lá, o único fogo que eles encontravam era o fogo do Espírito Santo e o incenso em adoração que estava subindo ao trono daquele que ainda é digno. A história diz que crianças ficavam brincando com a fumaça da presença que invadia o ambiente. Lá, cara, perdoa-me e por favor, não me interprete como sendo ofensivo, mas as crianças na Rua Azusa não eram lançadas para uma sala para ficar pintando a arquinha de Noé. Eles brincavam com a presença de Deus. Eles estavam imersos na glória do Espírito Santo. A brincadeira deles não era pintar a arquinha de Noé, era mergulhar no ambiente que os pais estavam vivendo. Um ambiente carregado pela glória, tão violento, que era possível uma criança perceber a movimentação do Espírito na reunião. Isso é um avivamento. Não são reuniões animadas. Um avivamento não é quem orou e jejuou hoje vai sair daqui feliz e quem ficou agarrado no trabalho não vai sentir nada. Não. Avivamento é Deus dizendo o seguinte lá na eternidade: eu vou morar na Pinto Teles. Lá eu falei aqui para você agora, Rua Azusa, número 12.
Deus, Ele se mudou em algumas vezes na história. Imagina hoje Deus dizendo, eu vou me mudar para Pinto Teles, número 708. Sabe o que vai acontecer aqui? O Renan não vai precisar subir para cantar. Nenhum dos pastores vão precisar subir para falar nada. Sabe por quê? Porque ele vai estar aqui, cara. Sabe por que nós ficamos aqui insistindo todo domingo? Porque ele ainda não veio como ele vai vir. Porque quando ele chegar, nós não vamos precisar te encorajar a fazer. A própria presença dele vai te arrancar desse banco. E você vai se lançar nesse altar sem ninguém fazer apelo para você vir aqui. Será que você pode levantar suas mãos assim? E libere palavras a ele, vamos lá. Atraia ele para esse lugar, vamos lá. Deus, nós cremos que 1 minuto, Senhor, habitando contigo, é mais poderoso do que uma vida inteira tendo as realizações pessoais. Por isso nós oramos, Espírito Santo, enche esse lugar da sua presença manifesta. Que as águas do teu rio possam subir e que a nossa convicção sobre a sua presença cresça nessa reunião em nome de Jesus. Nós oramos por manifestação de sinais, Jesus, no meio da tua igreja, sem ser preciso um ministro ungido ter que conduzir alguma coisa. Nós cremos na manifestação do teu Espírito, por isso nós declaramos a quem está enfermo ser curado agora em nome de Jesus. Quem está fraco receba força, aos desanimados receba ânimo no Espírito agora, seja renovado agora pela presença do Espírito Santo agora mesmo, receba um toque fresco da presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Se alguém acredita nisso, glorifica Ele aí, por favor. Alguém está comigo aqui? Preste atenção, na Rua Azusa era possível 4 quadras da Pinto Teles, 4 quadras. Era possível encontrar pessoas jogadas no meio da rua. Você chegava perto, as pessoas estavam chorando, sabe por quê? Porque elas estavam tendo convicções que elas eram pecadoras, e elas precisavam do perdão de Deus. Não tinha ninguém pregando para elas, mas não precisava, porque Deus se mudou para a vizinhança. Irmão, você deseja isso de verdade? Preste atenção, avivamento não é um culto animado. Avivamento é de fato um culto que vai nos dar consciência de que se Deus chegar de verdade, vai acabar a nossa vida. Acabou seus planos, acabou a faculdade, acabou o que você sonha fazer da vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para acabar a sua agenda, para acabar com o compromisso? Acabou, ele chegou, irmãos. Existem, deixa eu falar disso rapidinho, preciso correr. Existe essa casa de oração nos Estados Unidos, o IHOP, funciona 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. O que isso significa? Significa que durante 7 dias da semana, eles estão 24 horas sem parar, e eles já fizeram 21 anos que eles estão assim direto. O filho de um dos líderes dessa casa, um dia, o pai foi falar com ele sobre a matrícula que eu estou falando de uma criança, de mais ou menos em 7 anos de idade. Virou para ele e disse, nós temos que te matricular na escola tal. Ele disse assim, eu não vou. Falei, por que você não vai? Eu não vou, papai. Por que você não quer ir para a escola? Ele falou, não é que eu não quero ir para a escola. Eu quero estudar aqui na igreja, porque a igreja tem essa estrutura lá. E ele disse, mas por que você quer estudar na igreja? Ele falou, eu, pai, não quero estar lá quando ele chegar. Eu não quero ficar sabendo de lá, eu quero estar aqui quando ele chegar, papai. Porque eu sei que ele está chegando. Vamos lá, gente. Estou falando de um teólogo que está fazendo uma leitura, não, estou falando de uma criança. Mas ela já entendeu. O avivamento da Rua Azusa. Pessoas chegavam para as reuniões e ninguém orava por ninguém. Mas nenhum enfermo nunca saiu com a enfermidade que entrou na reunião. Eles chegavam na reunião,
e saía sem a doença, sem ninguém orar por eles. Alguns anos atrás, em uma conferência que fazemos anualmente, a Conferência Cultura do Céu, nós estávamos lá na Igreja Nazareno de Nilópolis, eu acho que 2018, primeiro dia da conferência, quinta-feira, uma igreja muito grande, e tinha um paralítico sentado no corredor principal, na sua cadeira de rodas. A igreja lá é de banco, então no corredor você notava ele de forma muito clara. Quinta-feira o paralítico está sentado, sexta-feira o paralítico está sentado, sábado a conferência está terminando, já vai dar meia-noite. Uma loucura. De repente parece que saiu tipo um gol de final de Copa do Mundo, sabe? Parte, aquela disputa. Do nada uma explosão no meio da igreja, um desespero, uma gritaria. Quando olhamos para o centro, o paralítico estava vindo andando sozinho. Ninguém orou por ele. Ninguém estava falando, você pode andar, ei, você pode andar. Não, ninguém estava fazendo nada. Simplesmente o paralítico falou, Deus, como eu queria ficar de pé aqui agora para te adorar. As pernas mexeu. As pernas mexeram, ele firmou, alguém deu a mão para ele, ele veio no corredor andando, igual uma criança. E aí um já levanta a cadeira para o alto, já fica aquele desespero todo, mas graças a Deus que não tem uma filmagem disso. Diga amém aí. Porque o que Deus está fazendo nesse tempo não vai ter o rosto estampado de ninguém. Não vai ser sobre a nova vida, não é sobre bispos, pastores, profetas, é sobre os adoradores sem face desse tempo. São aqueles que vão dizer, cara, tem alguém vindo alvoroçando. Quem é? Cara, não sei, só sei que tem uma galera apavorando ali em Jacarepaguá, em Campinhos. Mas quem? Não sei quem é, mas tem uma galera movendo lá. Alguém está comigo aqui? Deixa eu correr aqui, dizer isso para você. Eu vou te dizer o que é avivamento. Avivamento, as pessoas começavam a se reunir na Rua Azusa, 10 horas da manhã. E as reuniões acabavam entre 9 e 10 da noite. Às vezes, ia até às 3, 4 da manhã. Você ainda quer um avivamento, irmão? Quem ainda quer um avivamento? Há relatos de avivamento na história, que alguns irmãos, agora para os anos 94, alguns irmãos chegavam 5 da manhã para a reunião das 7, uma imensa fila para a reunião. 5 da manhã para a reunião das 7 da noite. Os irmãos então iam no McDonald's comer. Quando chegava no McDonald's e ia fazer o seu pedido, a caixa está falando em línguas. Eu não estou brincando, não. A caixa está falando em línguas, atendendo, vendendo. Quando o irmão, um ambiente, isso era na cidade, isso não era na congregação. Quando os irmãos olharam para o lado, tinha pessoas agarradas com hambúrguer e em lágrimas chorando na sua mesa. Porque a presença de Deus era perceptível além das 4 paredes, além das reuniões. É sobre isso que eu estou chorando. É isso que eu estou sonhando. Alguém acredita nisso também, irmãos? Por favor. Tem muitas coisas, mas eu quero falar do último avivamento aqui e para a gente orar. Aconteceu um avivamento que também me toca muito, chamado avivamento, que aconteceu numa cidade chamada Almolonga. Talvez você nunca ouviu falar, mas aconteceu na Guatemala. Essa cidade em especial era uma cidade com a população cerca de 19 a 20 mil habitantes só. É meio que umas tribos indígenas, uma população de 19 a 20 mil habitantes. O índice de alcoolismo lá é ao extremo. Era possível você andar de manhã nas ruas e encontrar dezenas de homens e mulheres jogados no meio da rua por estarem embriagados e não achar o caminho de casa. Era normal. Nessa cidade, 20 mil habitantes, havia 4 cadeias. Havia tantas pessoas presas nessa cidade que eles tinham que mandar os seus presos para as cidades vizinhas, porque não comportavam. As mulheres eram agredidas de forma tão violenta que há relatos de os maridos chegarem em casa e provar a refeição e não gostar da refeição, já agredia as mulheres. Um índice de miséria violento na cidade, mas havia um pastor chamado Pastor Mariano. Repita comigo, Pastor Mariano. Aleluia. Pastor Mariano estava pregando o evangelho.
As poucas igrejas que haviam, não conseguia romper com um teto de 70 membros. Não passava disso nenhuma igreja. Mas um dia, um homem chamado Mariano decidiu pregar o evangelho do reino com poder. E a religião que predominava, eles cultuavam a um Deus da morte. Então, um dia, esses homens ficaram irados com a mensagem da verdade que o pastor Mariano pregava. 6 homens pegaram o pastor Mariano, levaram para uma praça, meteram um revólver 38 na boca do pastor Mariano, e o pastor Mariano na praça continuou adorando a Deus. Botou o revólver dentro da boca do pastor Mariano e apertou o 38. Quando apertou o revólver, o cãozinho bateu, mas não saiu munição. Apertou de novo e não saiu munição. Os homens ficaram irados, deixaram o pastor Mariano e voltaram para casa. Pastor Mariano sai dali igual um leão. Volta para casa, toma-lhe jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Resultado: começa a haver uma onda de salvação na cidade. Pessoas começam a ser tocadas pelo Espírito Santo. Uma irmã chamada Irmã Teresa está enferma com gangrena, apodrecendo os seus órgãos. Chamam o pastor, a família e os amigos estão reunidos na casa, porque ninguém conseguia entrar na casa, pelo cheiro de podridão na casa, porque a mulher tinha acabado de falecer, mas o processo da gangrena estava avançado, então todo mundo está do lado de fora. Então alguém diz assim: chama o pastor Mariano para fazer o culto fúnebre. Chamam o pastor Mariano. Quando o recado é dado para ele, quando ele está indo em direção à casa, o Espírito ministra o coração dele dizendo: quando chegar lá, ora. Pastor Mariano disse amém. Pastor Mariano chegou, todo mundo do lado de fora, ele entrou na casa, olhou para a irmã Teresa, que ainda não era a irmã Teresa. Olhou para ela e disse: irmã Teresa, em nome de Jesus, levanta e anda. A irmã Teresa, toda engranguenada, levanta, 100% curada, além de ressuscitar, 100% curada, e uma onda de salvação começa a varrer a Guatemala. 95% da população é cristã hoje em dia, porque havia um pastor Mariano naquela história. Resultado, eu vou te dizer algumas coisas. De 36 bares que havia nessa época, fecharam, só tem 3. De 4 presídios, hoje na Guatemala se fecharam os 4, porque não tem mais ocorrência policial. Antes do avivamento, 4 carretas saía de legumes daquele solo, daquela terra. Era exportado por mês 4 carretas. No avivamento, e até hoje, 40 carretas por semana. Eu peço que você pesquise sobre isso, porque vai parecer mentira o que eu vou te dizer. Os legumes, alguns chamam de a benção de Canaã. Um rabanete lá, pensa num simples legumes aí, um legume aí agora. Agricultura, exportavam 4 caminhões por mês. Depois do avivamento, estavam exportando 40 caminhões por semana. Uma cenoura era do tamanho de um antebraço. Tem imagens disso na internet. Agora preste atenção. Uma beterraba pesava cerca de 3 quilos. Os alimentos ficaram gigantes. O que antes eles plantavam e esperavam 60 dias para começar a ter a colheita, começou a acelerar o processo. E de 60 dias eles começaram a ter colheita em 25 dias. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é um avivamento. Avivamento é a gente ficar brincando, pulando, rindo aqui dentro. Isso também faz parte de manifestações. Mas avivamento ele é maior do que uma reunião.
Avivamento não é empolgar uma reunião, avivamento é transformar uma reunião que vai transformar a cidade. Alguém está comigo? Agora, por favor, pega a sua Bíblia comigo e abra no texto que eu pedi para você abrir para nós terminarmos isso aqui. Em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2, quem achou aí, diga amém. Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, olha isso agora, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Preste atenção nisso. Eu tenho chorado orando isso há meses. O sentimento que pesa no meu coração, na verdade, dos últimos anos, mas esse versículo dos últimos meses, é um clamor dizendo: Deus, realiza de novo em nossa época, torne-as conhecidas nesse tempo. Sabe por quê? Eu vim contando histórias para você entender algumas coisas, porque a palavra testemunho, do original em hebraico, significa fazer de novo. Sabe por que eu estou testemunhando sobre avivamento? Porque é um meio de provocar o mundo espiritual para que Deus realize de novo. Agora eu tenho uma boa notícia. Alguém quer uma boa notícia, irmãos? Alguém quer uma boa notícia de verdade? Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Evan Robert foi um grande homem de fé, usado poderosamente, mas o Senhor está prestes a liberar dezenas de milhares como ele, junto com outros que serão semelhantes. Eu vou falar o nome de alguns desses homens, e por favor, o meu sentimento é que você se pendure numa câmera dessa, que você possa bater no peito e dizer: Deus, isso é comigo. Que nessa galeria eu esteja aí nas próximas, quando os nossos netos contarem as histórias da igreja, que nós possamos estar inseridos dentro dessa história. Recebe quem quiser receber aí. Evan Robert foi um grande homem de fé, usado poderosamente, mas o Senhor está prestes a liberar dezenas de milhares como ele, juntamente com outros que serão mais semelhantes a William Bolt, William Taylor, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Conde Zinzendorf, John Knox, Martim Lutero, Pedro e o apóstolo Paulo. E por favor, grita o teu nome aí também. Amém, irmão? Você crê nisso? Agora, o que vai acontecer nesse tempo é que Deus vai liberar essa galera de uma vez só. Sabe por que isso vai acontecer? E isso é o que eu creio no meu espírito. Porque está chegando um tempo, de verdade, que até os anjos gostariam de ver. Que os reis e os profetas sonharam viver nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Sabe por que eu estou empolgado nesses dias e encorajados no espírito de verdade? Porque o melhor vinho sempre foi guardado para o final. Sabe por que eu estou encorajado? Porque o primeiro milagre de Jesus, primeiro teve que faltar vinho. Vamos lá, gente. Quem está ligado vai entender. As nossas reuniões estavam secas. Não tinha nenhuma gota de vinho da presença fluindo entre nós. Mas eu acredito, com todo o meu coração, que Jesus já deu ordem para os seus servos, dizendo: vai encher as talhas de água. Vai encher as talhas de água.
E nós estamos prestes a ver Jesus pegar o copo, imergir e falar: leva para o mestre-sala. Ele vai beber, irmãos, preste atenção. Ele pegou o quê? O que tinha dentro do vamos usar do vaso? O que tinha dentro do vaso? Água. Mas quando Jesus pega o que seria água, o que vem? Vinho. Eu tenho uma palavra para a nova vida. Vocês durante muitos anos foram conhecidos por uma igreja que carrega muito pão. E muitas pessoas se alimentaram do pão que vocês jorraram. Mas Deus está virando uma chave na história da nova vida. Que o nível, a quantidade de pão que vocês foram a cada dia se alimentando. O pão fala da palavra, amém, irmãos? A palavra também fala de água. Jesus falou: Pedro, tem que lavar o pé. Pedro falou: não. Ele falou: tem que lavar, Pedro. Ele falou: não, então lava o corpo todo. Ele falou: não necessita. Porque a água, Pedro, é a palavra, ela que lava vocês. Durante muito tempo a nova vida foi conhecida por ter palavra, por ter água. Mas Deus está transicionando vocês para um tempo novo, aonde além da palavra vai jorrar vinho dessa casa. Pessoas vão comer pão e vão beber do vinho. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai imergir, pastor André, a taça dentro de irmãos e irmãs, de bispos e jovens adolescentes, de pastores, de crianças. A galerinha do Kids vai pegar eles assim. E eles vão ter bebido água, porque é o que eles são, eles têm água. Mas quando o Espírito tirar da água que está neles, quando o Espírito entrar no processo de tirar o que tem neles, não vai sair de dentro do Renan água, e mesmo o Renan tendo bebido água. O Renan foi cheio da água, que é a palavra, mas quando o Espírito tirar do Renan, não vai vir água. O que é que vai vir? Vai ter vinho. E Jesus iniciou a história dos seus milagres. Quando o homem prova, João capítulo 2, versículo 9, e o encerrando, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor para o final. Eu preciso orar por você e dizer o seguinte para você: o que Deus está para fazer vai ser maior do que aconteceu em Pentecostes, vai ser maior do que aconteceu em Gales, vai ser maior do que aconteceu na Rua Azusa, do que aconteceu em Toronto em 94, do que aconteceu na Guatemala, nas Ilhas Fiji. Vai ser maior do que o que Deus fez na Coreia, o que Deus fez em várias nações. Se nós pudéssemos voltar aqui agora a um tempinho atrás, o cenário que eu vejo montado na história é: lembra, os jovenzinhos não vão lembrar disso, mas lembra quando você tinha aquela internet abençoada de escada? Só quem teve, dá um glória aí, aleluia. Você queria baixar alguma coisa, como é que fazia? Ficava aquele satanás rodando assim, não era? Que estava carregando, sim ou não, irmãos? Sabe, o cenário que eu vejo já há alguns anos é esse cenário.
Se nós olhássemos para a história da igreja, nós vamos ver tudo que Deus veio fazendo. Mas chegaremos num tempo chamado hoje. E sobre os avivamentos que vieram varrendo a nação, e várias nações, chegou hoje o tempo de uma nação verde e amarela. E sobre o que está para acontecer na nação brasileira, tem um quadradinho com o escrito Logan assim na frente, e ó, está carregando. Está carregando. Não sei dizer se já tem 80, 90, não sei. Mas de uma coisa eu sei, a qualquer momento. Será que só eu que sou maluco ou seu coração fica queimando aí também? Isso vai crescendo. Para mim só vai significando que está perto de bater 100%. Irmãos, e quando isso acontecer, eu não sei você, mas eu quero estar como Paulo diz, olha, não se embriagam com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Paulo está dizendo, tenha como alcoólico da presença, sabe? Mergulha na presença com tanta força, como um alcoólatra vai com tanta violência, que ele tem que ir para o hospital. Seja cheio do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse em pé só para parecer que vai terminar. E eu quero de verdade que você entenda que se você quer fazer parte disso, nós vamos precisar remodelar o nosso estilo de vida. Nós vamos precisar ter que nos comprometer com a causa. Não deu tempo de entrar em tudo, mas por exemplo, em cada movimento, em cada derramado espírito, houveram movimentos de oração que oravam dia e noite. Houveram pessoas que estavam jejuando mais do que todos naqueles dias. Eu sei que é pela graça. Eu sei que não é na força do braço, mas a Bíblia também diz que buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso. Então, eu queria convidar você para nós orarmos aqui.